É, bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer essa oportunidade do convite, senador, e não queria deixar de fazer, primeiramente, uma fala no sentido da garantia dos direitos. Eu sei que isso vai ser um tema específico de um próximo debate, mas acho inconcebível, e todos nós achamos que o direito a uma educação de qualidade, que respeita a diversidade e a especificidade desse público de EJA, ainda não seja uma realidade, e que isso submeta, como mencionou o senador, o cidadão a essa tortura diária que limita a sua cidadania plena, e o expõe a diversos tipos de exploração, inclusive o trabalho escravo, que nós temos visto tantas denúncias e tantas oportunidades de vivenciar isso na mídia, né? Sem dúvida nenhuma, nós precisamos trabalhar de uma maneira mais forte, mais incisiva, diferente do que o governo tem trabalhado hoje, e a sociedade também civil organizada tratando de se somar a esse esforço governamental de não só assegurar o ingresso à educação para uma alfabetização inicial, mas também uma trajetória de continuidade. Então, eu não tenho dúvida que para isso a gente precisa ter uma abordagem pedagógica inovadora, integrada a uma política para a juventude, a oportunidade de formação profissional, ingresso no mundo do trabalho, né? Eu acho que está faltando, no caso do Brasil, um pouco o tema entrar no discurso das autoridades de uma maneira geral. Eu tenho certeza que se a presidenta falasse algumas vezes nos seus discursos sobre a importância do tema, e os ministros da educação também pudessem, em todas as oportunidades, ressaltar essa necessidade, eu tenho certeza que a gente conseguiria até sensibilizar os gestores estaduais e um número grande de pessoas da sociedade para se envolverem nesse movimento de inclusão dessa população excluída, né? Há várias iniciativas interessantes que eu tive a oportunidade de acompanhar aqui no Brasil, e que acabam tendo uma certa descontinuidade. A gente tem uma carência grande de material adequado. O Ministério da Educação, por um tempo, organizou também a publicação de livros de literatura para neoleitores adultos, que foi interrompida quando o senhor era ministro de Estado. Foi, né? Não. Foi interrompida quando eu saí. Pois é, exatamente. E é uma pena, é uma demanda grande que a gente tem visto da sociedade. Mas o problema do analfabetismo, claro que não é só um problema do Brasil, né? Na América Latina, nós temos acompanhado muito esse diálogo, né? A Organização de Estados Ibero-Americanos implementa e construiu, junto com os ministros de Estados, o Plano Ibero-Americano de Alfabetização e Educação Básica de Jovens e Adultos. E esse plano tem vários focos, né? Um deles é o apoio aos países que ainda não construíram os seus programas e as suas políticas específicas na construção, né, dessa engrenagem sistemática de trabalho, para exatamente incluir essa população excluída. E nós temos também trabalhado muito junto aos governos dos países na formação dos gestores que estão trabalhando nos departamentos e secretarias voltadas para a educação de jovens e adultos. Um trabalho muito importante, como eu mencionei também, deve ser feito junto à mídia, né? Nós está faltando um pouco de dar importância a isso, parar um pouco de falar de tantos crimes e tantas coisas horríveis, e falar de educação de um modo geral, né, de educação como direito, educação de qualidade para todos. E acho que esses focos de ação
são bastante importantes em qualquer dos países da região. E o quarto foco que esse nosso plano dá, né, o plano do conjunto de países que integram a Organização de Estados Ibero-Americanos, que são 22 países, né, os países da América Latina, Portugal e Espanha. Nós trabalhamos muito na cooperação entre os países, né, identificando experiências de um lado e de outro que tenham conseguido um certo êxito nessa caminhada de reduzir os índices, né, que nós temos assustadoramente nos deparado com, inclusive, um incremento, né, do número absoluto de analfabetos e a redução do impacto dos programas que o governo brasileiro tem implementado. Então, além disso, tem sido feito um trabalho importante pelos países ibero-americanos no sentido de dar aportes conceituais, né, de trabalhar em instrumentos e que possam ser colocados à disposição dos países para esse trabalho. O Plano Ibero-Americano fez um trabalho interessante também no sentido de ver como cada país conceituava o seu analfabeto, né? O que era considerado. E há uma diversidade bastante grande com relação a isso também. Então, eu sinto que é muito difícil a gente avaliar, de certo modo, que país avançou muito ou avançou pouco com relação à redução desse número de analfabetos e a inclusão educacional plena dos nossos jovens e adultos, porque há uma distância conceitual bastante grande, né? E há, em muitos casos, havia, né? Vou dizer que há uma mudança muito importante que a gente pôde verificar na América Latina, essa importante com a trajetória e com a continuidade, né? Por um certo tempo, se trabalhou muito na própria alfabetização inicial e se deixou muito de vincular a essa trajetória de continuidade, pelo menos para os anos iniciais do ensino fundamental, o que fazia com que essa população oscilasse muito, né? Se alfabetizava e não utilizava, e não avançava, e voltava a esquecer como ler ou como se expressar de maneira escrita. Então, nós acompanhamos alguns países anunciando e colocando também o mérito do seu avanço nesse sentido, né? E nós notamos, a minha análise pessoal é que houve um movimento importante de envolvimento da sociedade civil nessa abordagem e nessa busca das pessoas das pessoas que necessitam regressar à educação ou ingressar pela primeira vez, que vejam que não há tempo nem hora para se aprender a ler e a escrever, e onde a gente observou um aumento importante, houve esse movimento de busca ativa nas comunidades dessa população, e um pouco um movimento também de diagnóstico da realidade de trabalho daquela pessoa, de que horários ela podia estar disponível. Por muito tempo a gente teve mania de pensar que a EJA tinha que ser oferecida só de noite, porque as pessoas trabalhavam de dia, como se não tivesse trabalho à noite. Então, houve um movimento bastante importante dessa identificação e dessa busca ativa e a animação das pessoas para que permanecessem e percebessem a importância dessa continuidade, sobretudo, né? De não ser apenas um momento de se engrenar nas primeiras ações, mas de continuar e de identificar a sua própria diversidade, de se reconhecer nas ações, né? Então, as experiências que eu pude acompanhar em alguns países tiveram um movimento muito forte nesse sentido e conseguiram não só atrair, mas manter
a participação desses jovens e adultos nas ações. Então, eu penso que um exercício importante que a Organização de Estados Ibero-Americanos faz é esse, é de colocar em conversa, em contato, essas práticas e promover a mobilidade dos gestores e a vivência dessas oportunidades para ver se nós também, além de iluminarmos outros com as nossas boas práticas, também sejamos iluminados e conseguimos avançar nessa patinação que nós temos vivenciado. Então, enfim, agradeço essa oportunidade e vamos continuar o diálogo. Obrigada, senador.